Liberdade financeira depois dos 50 não é viver em uma praia, é olhar para a própria conta bancária e saber que não precisa implorar ajuda para ninguém. Nem para filho, nem para parente, nem para banco. É ter o direito de dizer sim ou não sem medo de passar vergonha. Eu falo isso com a frieza de quem já viu muita gente envelhecer de forma humilhante. Tenho mais de 80 anos de tempo acumulado nos olhos. Vi amigos brilhantes terminarem a vida pedindo dinheiro escondido para os filhos. Vi gente trabalhadora que passou décadas acordando cedo, chegar na velhice com medo de abrir o aplicativo do banco. E vi poucos, muito poucos, envelhecerem com dignidade verdadeira, aquela que não precisa ser exibida em foto, porque está no simples fato de não precisar pedir nada. A vida me ensinou uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Quem não pensa em dinheiro enquanto ainda pode trabalhar, termina pensando apenas em dinheiro quando já não aguenta mais trabalhar. Você pode chamar isso de injusto, de cruel, de frio. A realidade não se importa com o nome que você coloca nela. Ela apenas cobra a conta, e a conta de envelhecer sem preparo é sempre mais alta do que você imagina. A maioria das pessoas vive errado porque confunde três ideias perigosas. Confunde conforto com liberdade, confunde consumo com sucesso, confunde ajuda com amor, acredita que ter alguém para socorrer é prova de relacionamento forte. Não é. Ajuda financeira constante, depois de certa idade, é sinal de dependência mascarada. É um adulto vivendo emocionalmente como criança, esperando que alguém venha resolver o que ele evitou encarar por décadas. Depois dos 50, o tempo deixa de ser um rio largo e vira um corredor estreito. Cada escolha errada pesa 3 vezes mais. Cada dívida custa sono. Cada compra por impulso arranca anos de tranquilidade lá na frente. Não existe mais espaço para fantasia. A pessoa que continua vivendo como se tivesse 30, gastando como se o futuro fosse infinito, escolhe de forma silenciosa depender de alguém amanhã. E depender não é apenas pedir dinheiro, é pedir paciência, teto, comida, remédio, atenção. É negociar dignidade em troca de sobrevivência. Eu não estou aqui para te motivar. Estou aqui para te alertar. Se você tem mais de 50 e ainda pensa que liberdade financeira é se aposentar e nunca mais trabalhar, você já começou perdendo. Trabalhar não é o problema. O problema é trabalhar sem poder dizer não. O verdadeiro inferno é acordar com dor no corpo. Continuar indo para um lugar que você odeia porque se parar não paga o básico. Isso não é vida adulta, é prisão com uniforme de normalidade. A liberdade que importa é outra. É a capacidade de escolher com quem você convive, onde você mora, que tipo de trabalho aceita, qual humilhação você se recusa a engolir. É poder olhar para qualquer proposta injusta e responder com calma: eu não preciso disso. E só existe uma base que sustenta essa frase com credibilidade, uma base financeira mínima, construída com disciplina, renúncia e responsabilidade, muito depois que a maioria já desistiu de mudar. Enquanto muitos correm atrás de aparência, o que eu quero te mostrar é o cálculo frio por trás da dignidade. Não é glamour, é matemática de sobrevivência emocional. Se você entendeu que o perigo não é envelhecer trabalhando, e sim envelhecer sem poder decidir, então já deu o primeiro passo. Agora eu vou te conduzir por aquilo que quase ninguém te mostra. A estrutura invisível que separa quem envelhece em pé de quem termina negociando respeito em troca de ajuda. Eu não falo de dinheiro em teoria. Eu falo como alguém que já viu a linha inteira da vida se desenrolar, do entusiasmo jovem à vergonha silenciosa da velhice. Já tive orgulho idiota, já fiz dívidas querendo impressionar, já acreditei que o tempo consertaria sozinho aquilo que eu não queria encarar. O tempo não conserta, o tempo amplia. Pequenos erros de 40 viram tragédias de 60. Pequenas omissões de 50 viram humilhações de 70. Quando eu era mais novo, eu também achava que experiência vinha com a idade. Hoje eu sei que isso é falso. Idade só traz rugas. Experiência vem de observar, com brutal honestidade, o que acontece com quem faz certas escolhas e com quem faz o contrário. Eu vi colegas que riam de poupar um pouco por mês
se tornando dependentes dos filhos. Vi pais que viviam dizendo que Deus proverá terminarem dormindo em quarto emprestado com a mala no canto, esperando paciência alheia. Vi também poucos, quase anônimos, que viviam abaixo do que ganhavam, que não precisavam ser vistos, envelhecerem com um tipo de silêncio que se chama paz. Eu não sou mais inteligente que ninguém. A diferença é que eu parei de acreditar nas histórias bonitas e comecei a olhar os resultados. Quem gastava tudo o que ganhava, onde foi parar? Quem assumia compromisso que não podia honrar, como terminou? Quem não criou reserva mínima, como lida hoje com doença, desemprego, separação? Isso não é opinião, é causa e efeito. Você pode ter o discurso que quiser. No extrato bancário só entra o que você fez ou deixou de fazer. Eu já fui o homem que dizia sim para tudo que a família queria, enquanto o dinheiro escorria pelo ralo. Já ajudei demais quem não queria mudar. Já emprestei o que eu não podia para não parecer egoísta e paguei o preço. Ficar velho muda a sua relação com a verdade. Você para de se importar em parecer alguém bom e começa a se preocupar em não virar um peso para os outros. Eu demorei tempo demais para entender que generosidade sem limite não é virtude, é sabotagem. Todo o dinheiro que você entrega para sustentar irresponsabilidade de adulto volta em forma de falta quando você mais precisa. Eu carrego na memória rostos de gente que confiou que vai dar certo sem fazer conta. Não deu. Casais que viviam para mostrar status, hoje vivem escondendo boletos. Profissionais que ganharam bem por décadas e hoje pedem favor para comprar remédio. Não foi azar. Foi sequência de escolhas infantis em corpo adulto. Eu falo de dentro desse cemitério de ilusões. Quem vive muito vê muita mentira ruir. Se eu estou te falando isso com essa firmeza, é porque eu sei como termina o filme de quem continua se enganando depois dos 50. Não termina em liberdade, termina em dependência, ressentimento, sensação de injustiça e uma pergunta amarga: onde foi parar tudo o que eu trabalhei? Se você ainda está em pé, ouvindo isso, é porque ainda dá tempo de virar o jogo. Não para viver em fantasia, mas para conquistar o mínimo indispensável para não precisar pedir. E tudo o que eu vou te dizer a partir de agora é construído em cima dessa verdade dura. A maioria das pessoas depois dos 50 vive em desacordo com a realidade e nem percebe. Não é por falta de informação, é por recusa em aceitar o preço da verdade. Elas querem o conforto da fantasia com a sensação de que ainda estão no controle. Não estão. O erro começa na ideia de liberdade. Muitos acham que liberdade financeira é parar de trabalhar. Sonham com um dia em que nunca mais precisarão produzir nada. Esse pensamento parece inocente, mas é uma armadilha, porque coloca o trabalho como inimigo e o ócio como prêmio. Quando você transforma o trabalho em castigo, qualquer dinheiro que entra vira justificativa para se livrar do esforço o mais rápido possível. É assim que a pessoa se sabota. Ela não constrói base, ela luta para descansar, não para ser dona das escolhas. Liberdade verdadeira não é ausência de trabalho, é ausência de humilhação, é continuar útil, continuar produzindo, se quiser, mas nunca mais precisar tolerar abuso, desrespeito, chantagem emocional para sobreviver. Eu vi gente com idade avançada trabalhando com brilho nos olhos porque escolheu estar ali. E vi gente relativamente jovem, esgotada, aceitando tudo em silêncio, porque se dissesse não, o aluguel não seria pago. A idade não define a prisão, a dependência define. Outro erro grave é confundir aparência de estabilidade com segurança real. Casa própria, carro quitado, algum bem de família, tudo isso engana muito. A pessoa olha para o que possui e acha que está segura. Só que segurança não é o que você tem parado. Segurança é o que continua entrando mesmo quando algo dá errado. Ter patrimônio sem fluxo é como ter uma casa bonita em cima de um terreno que desmorona aos poucos. Não cai no primeiro problema, mas cede quando os abalos se repetem. Também existe a ilusão da rede de apoio. Muita gente vive como se o plano financeiro fosse a família. Acredita que os filhos vão cuidar de tudo, que sempre haverá alguém para abrir a porta, emprestar um quarto, pagar uma conta atrasada. Contam com isso como se fosse garantia. Eu vi pais que se apoiaram nessa fantasia
e terminaram convivendo com olhares de impaciência, comentários atravessados, convites velados para procurar outro lugar. Amor não paga conta, e quando a pressão financeira cresce, até os laços mais fortes começam a se desgastar. Quando você passa dos 50, existe um detalhe que ninguém quer encarar. Cada escolha errada é mais difícil de consertar porque o tempo de reação diminui. Um endividamento aos 30 ainda permite décadas de correção. Aos 55, cada ano perdido tentando manter um padrão falso é um pedaço de liberdade futura jogado fora. Mas muitos insistem em sustentar vida que não podem bancar para preservar uma imagem que ninguém vai sustentar por eles quando a conta chegar. Eu posso te dizer com clareza: o problema central não é ganhar pouco ou ganhar muito. Eu vi pessoas com renda modesta envelhecerem com equilíbrio, e vi profissionais com ganhos altos terminarem implorando prazo para pagar conta básica. O problema central é a forma como se pensa o dinheiro. A maioria vive para sustentar desejos imediatos e ter alívio psicológico no presente, aceitando uma sentença silenciosa de dependência no futuro. Escolhem pequenas e constantes fugas, em vez de assumir o custo de uma reorganização radical de vida. Se você quer liberdade, precisa ter coragem de admitir em que ponto da história você está vivendo igual a quem termina pedindo ajuda. Não é agradável fazer esse raio-x, mas é impossível mudar sem ele. A partir daqui eu vou te mostrar com a frieza que o assunto exige como funciona, na prática, essa matemática de envelhecer dependente ou envelhecer dono das próprias decisões. Agora eu vou falar de algo que as pessoas evitam porque tira a maquiagem das desculpas, a matemática fria da vida depois dos 50. Não é fórmula de livro, é conta de sobrevivência. Se você não encara número, você vira número. Número de dependente, número na fila, número que pesa no orçamento de outra pessoa. Pensa assim: sua vida financeira é um balanço simples. De um lado, tudo o que entra. Do outro, tudo o que sai. Entre esses dois lados existe uma faixa chamada margem de dignidade. Se o que entra só cobre o básico e alguma vaidade sem sobrar nada, sua margem é zero. Quem vive com margem zero está a um evento de distância de perder o respeito. Um exame caro, um desemprego, uma cirurgia, uma separação. A conta que quase ninguém faz é esta. Não é quanto você ganha, é quanto sobra com regularidade. Não adianta ter um salário que impressiona se no fim do mês o resultado é o mesmo que o de quem ganha pouco. Resultado é o que fica. O resto é cenário. Depois dos 50, não existe mais espaço para confundir cenário com fundamento. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso sem te humilhar. Pode ser uma reserva rendendo, um pequeno negócio organizado, um aluguel bem pensado, até uma habilidade que você pode vender de maneira independente. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e não devolve em forma de liberdade. Roupas que você compra para ser aceito, carro acima da necessidade, assinatura que você mal usa, ajuda que mantém adulto preguiçoso confortável. Cada real que vai para um passivo desnecessário é um real a menos fortalecendo um ativo. Parece pouco no mês. Não é pouco em 10 anos. Quem tem 50 não está mais lidando com meses. Está lidando com a soma final. Um hábito de gastar R$ 100 a mais do que deveria por semana são 400 por mês, quase 5.000 por ano. Em 10 anos, isso é um carro simples, uma reserva de emergência, o começo de uma renda que te livra de pedir ajuda. Existe também o custo de oportunidade invisível. Quando você escolhe manter um padrão acima do que a sua realidade suporta, você não está só pagando caro pelo presente, você está abrindo mão do único recurso que não volta, que é o tempo de ajuste. Cada ano em que você insiste num estilo de vida que não fecha na calculadora, você está empurrando a crise para frente, mais velha, mais cansada e com menos saída. Outra conta que ninguém gosta de fazer é em horas de vida. Pegue um gasto fixo que você insiste em manter só por vaidade. Agora pergunte: quantas horas de trabalho eu preciso para sustentar isso? Quando você percebe que mantém um hábito supérfluo à custa de dezenas de horas de esforço por mês,
começa a entender o peso real das suas escolhas. Liberdade não nasce de frases, nasce de redução consciente de tudo o que te faz trabalhar apenas para manter aparência. A vida tem leis tão duras quanto as da física. Se você consome mais do que produz, você cai. Se você transfere responsabilidade continuamente para os outros, você vira fardo. Se você deixa seus passivos crescerem enquanto evita construir ativos, você está assinando a própria dependência com data marcada, mesmo que não veja. A lei não precisa da sua crença para funcionar. Quem passa dos 50 e continua tratando o dinheiro como um assunto desconfortável, espiritualizado ou da vontade de Deus, está jogando contra si mesmo. Fé não substitui cálculo, boa intenção não paga juros. A realidade premia quem encara a própria situação com brutal clareza e começa a cortar o que é excesso, fortalecer o que é base e criar, pouco a pouco, fontes que não dependem da boa vontade de ninguém. Se até aqui você sentiu incômodo, é bom sinal. Incômodo é o corpo avisando que tem coisa fora do lugar. Na sequência, eu vou te mostrar, com exemplos reais, como essas mesmas escolhas separaram quem envelheceu com a cabeça erguida de quem hoje precisa pedir licença até para existir dentro da casa dos outros. Vou te contar de gente que eu conheci, não como personagens de livro, mas como lembretes vivos do que acontece quando você ignora a realidade por tempo demais. O primeiro se chamava Roberto, trabalhador, 25 anos na mesma empresa, salário razoável, sempre dizendo que merecia se dar uns presentes, casa sempre cheia, festas, viagens parceladas, carro novo a cada poucos anos. Quando alguém falava em reserva, ele ria e dizia que a vida era curta demais para ficar guardando dinheiro. A esposa gostava de mostrar nas redes. Os filhos cresceram acostumados a não ouvir a palavra não. Chegaram os 50 e poucos. A empresa foi vendida, cortes começaram. Ele estava caro demais para o novo padrão. Foi demitido com um acerto que parecia grande, pagou dívidas, manteve o mesmo estilo de vida por mais um tempo, acreditando que logo apareceria algo. Não apareceu. A idade, que antes era sinal de experiência, virou desculpa para as portas se fecharem. Quando o dinheiro acabou, não havia reserva, nem ativos, nem plano. Havia prestações, padrão alto e orgulho. Foi morar no quarto dos fundos da casa de um dos filhos. No começo, todos chamavam aquilo de fase. Com o tempo veio a irritação. Comentários sobre luz acesa, banho demorado, compras de mercado. Ele, que um dia sustentou casa cheia, passou a medir cada copo de leite para não ouvir indireta. Liberdade zero. Dependência total. A mesma boca que dizia que poupar era exagero. Agora fazia silêncio para não dar trabalho. Não foi azar, foi resultado. Do outro lado eu vi o caminho de Ana. Nunca ganhou fortunas. Funcionária pública simples, salário mediano, 2 filhos. Quando ainda tinha 40, decidiu uma coisa. Nunca queria ser peso para ninguém. Não tinha educação financeira sofisticada, mas tinha uma pergunta na cabeça. Isso que eu estou comprando me deixa mais livre ou mais presa? A cada resposta honesta, cortava uma vaidade, renegociavam uma conta, aprendia a dizer não. Enquanto colegas faziam empréstimos para reformar cozinha, ela fazia pequenos aportes em uma reserva. Não era heróico, era constante. Quando todos subiam padrão a cada aumento, ela mantinha o mesmo nível e deixava a diferença trabalhar por ela. Ouviu muitas vezes que era mão fechada. Não discutia, continuou a montar tijolo por tijolo uma base que ninguém via. Chegou nos 60 com modéstia por fora e tranquilidade por dentro. Teve problema de saúde sério. Ficou meses afastada. A diferença é que tinha colchão financeiro para não entrar em desespero. Não precisou ligar para filho pedindo dinheiro. Não precisou ir morar em anexo de ninguém. Continuou fazendo escolhas duras, mas próprias. Poder dizer vou resolver do meu jeito é um tipo de luxo que não aparece em foto. Essas duas histórias não são fábulas. São linhas de vida comuns, repetidas em milhares de casas. De um lado, a crença de que tudo se ajeita, que o padrão atual é direito adquirido, que a família sempre estará disponível. Do outro, a decisão silenciosa de não transformar amor em plano financeiro e de tratar dinheiro como pilar de autonomia, não como brinquedo emocional.
Quando eu olho para trás, vejo que a diferença nunca esteve no que a vida deu, e sim no que cada um fez com o que recebeu. O tempo premiou a disciplina discreta e puniu a ilusão barulhenta. Envelhecer com liberdade é sempre resultado de pequenas recusas diárias de ser escravo da aparência. Se você se enxergou mais perto de Roberto do que de Ana, este é o ponto em que você decide se vai continuar repetindo a mesma narrativa ou se está disposto a mudar de categoria. E é sobre essas categorias que eu vou falar agora, porque o tipo de pessoa com quem você convive e o tipo de pessoa que você é hoje definem com precisão o futuro da sua liberdade. Quando você passa dos 50, o que mais pesa na sua vida financeira não é só o que você faz com o dinheiro, mas com quem você o mistura. Liberdade não é apenas conta bancária, é ambiente, e a verdade que quase ninguém admite é que existem pessoas que, se continuarem próximas do seu bolso, vão te empurrar para a dependência, por melhor que seja a relação. O primeiro tipo é o adulto-criança. Tem idade, mas não tem responsabilidade. Vive como se o mundo sempre tivesse um colchão pronto quando ele cai. É o filho que nunca se organiza. O parente que sempre aparece com um problema urgente. O amigo que só liga quando precisa de algo. Ele não planeja nada, porque conta com você como plano reserva permanente. Cada vez que você o socorre, reforça essa dinâmica. Ele aprende que basta fazer drama que você abre a carteira. O problema desse tipo não é um pedido pontual em uma crise real. O problema é o padrão. Ele recusa aprender. Recusa dizer não para os próprios excessos. Usa seu senso de culpa como caixa eletrônico emocional. Enquanto você o sustenta, retira tijolos da sua própria base. E mais cedo ou mais tarde, quando chegar a sua vez de precisar, ele não terá como devolver nem dinheiro nem maturidade. O segundo tipo é o adorador da aparência. Talvez você seja esse tipo hoje. É a pessoa que mede valor pelo que parece, não pelo que aguenta. Precisa ter o carro certo, a roupa certa, o restaurante certo, a viagem certa, aceita convite que não pode bancar, compra presente além da conta, faz festa com dinheiro emprestado porque tem medo de parecer menos. Ele não diz com palavras, mas vive a partir de um medo central, o medo de parecer pobre. E esse medo o torna escravo. Esse tipo é perigoso porque arrasta os outros. Convence o cônjuge a gastar mais, puxa os filhos para um padrão que não é sustentável, influencia amigos a entrarem em dívidas coletivas. Sempre tem uma justificativa bonita. É para aproveitar a vida, para não traumatizar as crianças, para mostrar que está tudo bem. Só que não está. Quem vive para impressionar a plateia acaba cobrando nos bastidores, em forma de cortes silenciosos, empréstimos e vergonha. O terceiro tipo é o dependente orgulhoso. É o oposto do que parece. Ele não pede ajuda diretamente, mas direciona a própria vida para uma rota em que será impossível se manter sozinho. Recusa oportunidades de aprender algo novo, não se adapta, não se atualiza, gasta o que tem como se o futuro fosse obrigação dos outros. Quando a conta chega, assume a posição de vítima, diz que a vida foi dura, que ninguém o ajudou, que a sorte não veio. Mas, por trás do discurso, há uma linha constante de escolhas confortáveis no curto prazo e destrutivas no longo. Se você olhar com honestidade ao redor, vai ver esses três tipos circulando na sua vida. Talvez dentro da sua casa, talvez dentro do espelho. A pergunta não é se você gosta deles, a pergunta é quanto da sua liberdade futura está sendo vendida para manter essa dinâmica hoje. Porque todo apoio financeiro contínuo a um adulto que se recusa a mudar é um empréstimo feito com juros altíssimos sobre a sua velhice. Envelhecer com dignidade exige uma decisão que parece dura, mas é necessária. Parar de financiar imaturidade, reduzir o espaço da aparência, recusar viver como se alguém sempre fosse te resgatar. Quando você altera esse círculo, muda a sua trajetória. E no próximo passo eu vou te mostrar como esse ajuste interno em quem você decide ser e em quem você decide sustentar redefine a forma como você trabalha, gasta e planeja daqui para frente. Depois dos 50, a pergunta não é se você ainda vai trabalhar. A pergunta é em que condição você vai trabalhar. A maioria envelhece tentando escapar do trabalho.
O resultado é sempre o mesmo. Terminam aceitando qualquer coisa, por qualquer preço, exatamente porque não prepararam o próprio chão. Trabalho não é castigo. Castigo é trabalhar sem poder recusar. É acordar com dor, com medo, com cansaço acumulado, e mesmo assim se arrastar porque não existe alternativa. Isso não é dignidade. É servidão silenciosa. A liberdade que importa não está em parar de produzir, mas em mudar o tipo de trabalho que você faz e o poder que você tem na negociação. Existem dois tipos de trabalho na vida adulta: o trabalho de sobrevivência e o trabalho de escolha. O de sobrevivência você faz porque, se não fizer, o básico desmorona: luz, comida, remédio, aluguel. Você aguenta humilhação, injustiça, ambiente tóxico, porque não tem margem para dizer não. Já o trabalho de escolha você faz porque quer continuar útil, quer manter a mente ativa, quer aumentar a margem de segurança. Você aceita esforço, mas não aceita desrespeito. Se o ambiente cruza a linha, você levanta e vai embora. O problema é que muita gente chega aos 50 ainda no nível mais baixo, trabalhando unicamente para sobreviver, gastando como se estivesse no nível de escolha. Fingem que podem dizer não, mas na primeira ameaça de corte engolem qualquer coisa. Não é a empresa que faz isso, não é a economia, é a estrutura frágil que a própria pessoa manteve por décadas. Quando você entende isso, começa a olhar para o trabalho de outra forma. A pergunta deixa de ser quando eu paro e passa a ser quanto eu preciso ter de base para que nenhum chefe, nenhum parente, nenhum cliente possa me comprar por migalhas. Esse número existe. Ele é calculável. É o valor que cobre o essencial com folga mínima, sem vaidade, sem luxo, e ainda produz uma pequena margem para crescimento. Tudo o que você constrói a partir daí é camada de proteção contra humilhação. Isso exige outro tipo de mentalidade. Em vez de usar o trabalho para aliviar angústia com consumo, você usa o trabalho para fortalecer pilares. Aprender algo que possa ser vendido de maneira independente. Garantir formas de renda que não dependam apenas de um único pagador. Reduzir o custo fixo a um ponto em que qualquer atividade simples, se bem feita, paga as contas sem te esmagar. Não é glamour. É engenharia de vida. Eu conheci gente que envelheceu assim. Não estavam aposentadas no sentido romântico. Continuavam fazendo algo, dando aula, atendendo alguns clientes, prestando pequenos serviços, alugando um espaço, vendendo conhecimento acumulado. A diferença é que não tremiam de medo ao pensar em uma demissão. Se um contrato acabava, a vida não entrava em colapso. Elas tinham base, tinham alternativas, tinham humildade para se adaptar sem vergonha. Do outro lado, vi quem idolatrava a ideia de nunca mais trabalhar. Assim que recebia qualquer valor extra, reduzindo jornada, relaxava, aumentava gasto, afrouxava a disciplina, fingia que o fluxo seria eterno. Quando o dinheiro acabava ou a realidade mudava, se viam mais velhos, mais caros para o mercado, com menos saúde e nenhuma rede de renda alternativa. Voltavam a buscar emprego em condição pior do que antes. Aceitar que você provavelmente vai trabalhar até o fim da vida não é derrota. Derrota é precisar pedir autorização para tudo porque não preparou o terreno. Envelhecer com lucidez é escolher um tipo de trabalho que o seu corpo aguenta, que sua mente suporta e que sua consciência respeita, e organizar suas finanças de modo que esse trabalho seja opção, não coleira. No ponto em que você está hoje, a pergunta crucial é simples. Se amanhã o seu trabalho atual acabar, por quanto tempo você se mantém sem pedir ajuda? A resposta é o raio-x da sua liberdade real. No próximo passo, é essa resposta que eu vou usar como base para te mostrar como montar na prática um plano de emergência e reconstrução para quem decidiu que não aceita envelhecer implorando. Se o seu trabalho acabasse hoje, sem aviso, o que aconteceria nas próximas 4 semanas? Não responda com fé, responda com conta. Se a resposta é entrar em desespero, pedir dinheiro emprestado, atrasar conta, isso significa uma coisa só. Você está vivendo em estado de risco máximo. Não é uma fase, é uma estrutura frágil. E ninguém tem mais idade para viver em estrutura frágil. A primeira etapa não é pegar empréstimo, nem correr atrás de renda milagrosa. A primeira etapa é parar de sangrar. Existe um ponto em que você precisa ter coragem de matar o personagem que vivia acima da própria realidade.
O personagem que precisava manter certa aparência, certo padrão, certos hábitos de consumo, a partir do momento em que você assume que liberdade vale mais do que imagem, você começa a montar um plano sério. Esse plano começa pelo que as pessoas mais evitam: redefinir o básico. O que realmente é essencial para você continuar de pé. Moradia que não te esmague, alimentação simples, saúde, transporte compatível com sua renda real, não com seu orgulho. Tudo que está fora dessa lista é luxo, e luxo, em fase de reconstrução, é qualquer coisa que te impede de criar uma margem de respiro. Você não precisa se convencer, basta olhar a fatura. Cada item que não é essencial é mais uma corrente segurando você no trabalho de sobrevivência. Depois de cortar, vem a segunda etapa: criar espaço. Espaço financeiro é sobra, ainda que pequena, repetida. Não importa se são 50, 100 ou 200 por mês, importa que se torne intocável. Essa sobra não é presente para ninguém, não é dinheiro de emergência emocional, não é verba para festa atrasada, é o começo da sua base de respeito, é o valor que no futuro vai garantir que você possa dizer não. O terceiro passo é transformar essa sobra em algo que trabalha. Não precisa de fórmulas sofisticadas. Precisa de coerência. Reservas em lugar seguro, rendendo de forma previsível. Pequenas fontes de renda que não dependam da saúde perfeita. Serviço simples feito de forma honesta, conhecimento que pode ser ensinado, algum aluguel, alguma parceria. Em vez de buscar o grande golpe de sorte, você coloca blocos sólidos um sobre o outro. Lentamente, sem espetáculo, mas nada disso funciona se você não acertar a cabeça. Enquanto você enxergar cada corte como perda de status, vai sabotar o processo. A chave é ver cada renúncia como compra de futuro. Quando você reduz o padrão de consumo, não está ficando menor. Está comprando algo que a maioria não terá. Poder de escolha quando o corpo cansar. Todos pagam um preço. Uns pagam com vaidade ferida agora. Outros pagam com humilhação integral lá na frente. Você decide em qual conta quer ver o débito. Eu não estou te oferecendo conforto. Estou te oferecendo clareza. Quem passa dos 50 e escolhe enfrentar essa dor organizada de ajustar vida ao tamanho real, ganha algo que não tem preço. Previsibilidade. Sabe o que entra, sabe o que sai, sabe quanto tempo aguenta, sabe o que precisa aumentar. Para a maioria isso parece pouco. Para quem já provou o gosto de depender de favor, isso é ouro. Esse plano de emergência e reconstrução é a base. Sem ele, qualquer conversa sobre liberdade financeira é fantasia. Com ele, mesmo que você ainda esteja longe do ideal, você saiu do campo da esperança vazia e entrou no campo da responsabilidade adulta. E a partir dessa base, dá para dar o próximo passo. Revisar com frieza os comportamentos e crenças que sabotam esse avanço, muitas vezes escondidos atrás de palavras bonitas como generosidade, amor e aproveitar a vida. A vida. Quantas vezes eu ouvi frases como: não sei se estarei vivo amanhã, então vou gastar hoje. Quem vive repetindo isso acaba vivo amanhã, só que endividado, dependente e arrependido. Aproveitar a vida não é consumir sem freio. Aproveitar a vida é construir uma base suficiente para não ter que se humilhar para continuar vivendo. A vida perde o sabor quando cada conta é motivo de medo. O prazer de hoje, quando comprado com dinheiro que não existe, se transforma em angústia contínua. Outra armadilha é confundir presença com dinheiro. Pais que sentem culpa por não terem dado tudo na infância compensam na vida adulta, sustentando filhos que já deveriam caminhar sozinhos. Pagam aluguel, carro, cartão, viagem, como se isso curasse ausências passadas. Não cura. Cria uma geração emocionalmente frágil e financeiramente analfabeta, e cria velhos exaustos tentando manter um fluxo que o corpo já não acompanha. Existe ainda a crença de que falar de dinheiro estraga relações. Então casais evitam discutir finanças. Pais não mostram a realidade para os filhos. Irmãos escondem dificuldades. A conta corre em silêncio. Quando explode, vem em forma de brigas, acusações, afastamentos. Dizer a verdade cedo, com firmeza, teria doído menos do que a ferida aberta lá na frente.
Silêncio financeiro é terreno fértil para ressentimento. Se você quer liberdade depois dos 50, vai precisar de uma coragem rara. A coragem de ser chamado de duro por quem se acostumou com o seu bolso aberto. A coragem de dizer não para convites que seu extrato não suporta. A coragem de admitir que parte da sua dificuldade atual não é culpa de ninguém, foi construída por você quando deixou de colocar limites. Essa verdade machuca o orgulho, mas liberta a consciência. Quando você ajusta essas crenças, o jogo muda. A mesma pessoa que antes distribuía dinheiro tentando comprar paz começa a investir em algo que realmente traz paz. Estrutura. A mesma boca que dizia, eu não tenho coragem de negar, começa a dizer, eu me recuso a financiar a sua irresponsabilidade enquanto sacrifico a minha velhice. Isso não destrói relações verdadeiras. Filtra. Afasta quem só se aproveitava. Aproxima quem respeita. Liberdade financeira depois dos 50 não é só planilha, é postura. E postura exige abandonar a infantilidade disfarçada de coração bom. A partir do momento em que você para de vender seu futuro em parcelas emocionais, cada decisão passa a fortalecer a sua capacidade de ficar em pé sozinho. E é justamente essa firmeza que vai definir como você lida com o próximo ponto decisivo. O custo real de manter padrões que já não te pertencem, mas que você ainda insiste em sustentar. Chega uma hora em que a vida para de negociar com você. Não há mais tempo para histórias bonitas, apenas para resultado. Depois dos 50, cada escolha financeira é um voto sobre o tipo de velhice que você está construindo. Ou você trabalha para manter imagens mortas, ou trabalha para preservar algo vivo dentro de si. A capacidade de decidir sem pedir licença. Olhe com sinceridade para tudo o que você viveu até aqui. O dinheiro que entrou, o que saiu, as ajudas que deu, as que recebeu, os silêncios que manteve, as humilhações que engoliu. Você não muda o passado, mas ele tem um valor. Mostrar sem fantasia para onde esse caminho leva se você continuar pisando no mesmo lugar. Talvez você já tenha sentido o gosto amargo de depender. Talvez ainda esteja a poucos passos disso. A pergunta não é o que fizeram com você. A pergunta é o que você vai fazer com isso agora. Liberdade financeira, do jeito que eu a entendo, não é carro, casa de revista, viagem anual. É algo mais simples e mais raro. É não precisar tocar em ninguém para pedir que paguem sua conta. É não ser obrigado a tolerar abuso porque não tem para onde ir. É poder escolher um trabalho que o seu corpo suporta, que a sua mente aceita, que a sua consciência respeita. É dizer sim porque quer, não porque está encurralado. Isso não nasce de um grande golpe de sorte. Nasce de uma série de decisões frias que ferem o orgulho, mas salvam a dignidade. Cortar padrão. Dizer não para adultos que sugam o seu bolso. Assumir que você vai trabalhar sim, porém em outros termos. Substituir a frase "alguém vai me ajudar" por "eu vou estruturar minha própria base". Trocar o conforto infantil da fantasia pela dureza adulta da realidade. Você não precisa se tornar uma pessoa amarga, obcecada por dinheiro. Precisa se tornar uma pessoa lúcida. Entender que quem não organiza finanças entrega as próprias decisões na mão dos outros. Quem não constrói ativos aceita ser ativo de alguém. Uma peça que pode ser movida, usada, acomodada em qualquer canto da casa, desde que não incomode muito. Você quer isso para seus últimos anos de vida? Quer ser tratado como excesso, como custo, como problema? Ou quer ter o direito de ocupar um espaço que você escolheu, pagando o preço da sua própria existência? Finalmente, tudo se resume a uma responsabilidade que ninguém pode tomar de você. A responsabilidade de decidir que sua velhice não será negociada em reunião de família. Que o que você come, onde você dorme, como você se trata, não dependerá da boa vontade de quem já tem a própria vida para carregar. Isso exige sacrifícios agora, mas qualquer sacrifício que você faça hoje é menor do que a humilhação de estender a mão amanhã sem opção. Se esse monólogo mexeu com você, não discuta comigo. Discuta com os números, com o extrato, com a forma como você está vivendo. E se você sentiu lá no fundo que precisa mudar de rota, comece hoje. Redefina o básico, corte o supérfluo, pare de sustentar imaturidade alheia, construa a margem, não para ser admirado, mas para não ser arrastado. Se você quer continuar recebendo esse tipo de verdade sem enfeite,
Use o que está ao seu alcance agora. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa acordar, deixe seu apoio visível, se inscreva onde for necessário para não perder o próximo alerta. Isso não muda a sua vida sozinho, mas mantém na sua frente a única coisa que realmente transforma. A lembrança constante de que dignidade não se pede, se constrói,